Dia 5 de agosto de 2023. Você sabe o que aconteceu nessa data? Que é isso, 22? Fala comigo! Foi a apresentação do Verratti. E hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Oficial. É oficial. Verratti é jogador do Cerro Porteño. Família, pode parecer que o Thiagão aqui pega no pé do cara, porque na temporada de 2025, né, é bom a gente pontuar isso, eu não fiz isso em 23 e nem em 24, mas em 25 eu fiz, por entender que o Vasco tinha opções melhores, né? Podia performar mais sem o Verratti, e foi isso que acabou acontecendo, principalmente naquela sequência que o Vasco teve, né, de 12 jogos, só perdeu um. E em vários outros momentos, em outros jogos, que o Vasco, o adversário, o jogo, estava pedindo um ataque de mais mobilidade e o Diniz segurou, né, o Verratti no time. Mas não dá para negar a importância do Verratti nessa passagem pelo Vasco. E para ser muito sincero, não botava fé quando o Vasco contratou. Inclusive critiquei bastante por ser um jogador que estava vivendo um bom momento recente a nível de Série A lá na Argentina, porque até então estava jogando Série C, Série B, e aí chega na Série A e era artilheiro junto ali com, cara, Michael Santos, que era um outro nome que o Vasco estava analisando, pensando também. E no dia 5 de agosto de 2023, Verratti é apresentado no Vasco. Isso é num sábado. Domingo ele joga contra o Grêmio, faz o gol da vitória e o Thiagão foi pro bueiro. É isso mesmo, sentei aqui, né, do lado do bueiro, perto de casa, tomando uma, né, porque o Vasco estava tanto tempo sem ganhar e consegue essa vitória com um gol do Verratti. Cara, que passagem importante. Fica aqui o meu agradecimento. Foi um cara muito importante, muito dedicado, realmente se tornou um líder. Eu acho que o Pedrinho principalmente valorizou muito o Verratti nesse sentido, aumentando o salário, dando tempo de contrato, sem aquelas obrigações de performar, de jogar tantos jogos. Foi muito valorizado pela torcida e pelo Pedrinho, mas hoje se encerra, né, a passagem do Verratti com a camisa do Vasco. Infelizmente, ele não conseguiu conquistar nenhum título, mas é aquilo que eu falo com vocês, se tornou um jogador importante e tá no meu coração, pelo menos, porque se não fosse o Verratti, sinceramente, 2023, o Vasco ia assegurar mais um rebaixamento, 24 também, ele foi muito importante, e esse ano que passou também deixou a sua contribuição, mas o Vasco acabou melhorando o time e o Verratti foi pro banco. Então fica aqui o meu agradecimento, porque realmente foi um jogador que entregou, família vascaína. Mas, diferente de outros torcedores, e eu respeito bastante, eu sou a favor da saída do Verratti, e agora a gente, né, trabalhar bastante aí para tentar qualificar o elenco, né, a família vascaína. Mas nesse vídeo tem muita resenha, claro que a gente vai falar um pouco mais sobre a saída do Verratti, trazendo aqui a postagem do Cerro, é por isso que eu tô dizendo aqui que é oficial, ele é jogador do Cerro Porteño. Vamos falar um pouco mais sobre o Brenner, né, porque o Evander, revelado pelo nosso Vascão, já fez ali a sua postagem, basicamente confirmando, né, o negócio, e quero falar também com vocês aqui sobre o Ryan, né, trazendo um jornalista que cobre a Premier League. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que ele torce para o Fluminense, ele trabalha na TNT Sports e fala sobre as características, mas na visão dele, né, o Vasco perdeu o Ryan para o Bournemouth, é uma coisa assim que não entra na cabeça dele, e o Somani também falou um pouco sobre isso, então vamos trazer aqui nesse vídeo para a gente debater também, além de falar sobre a saída do David, né, família, que deve melhorar as coisas para o Vasco no sentido de olhar para o mercado, né, eu não sabia disso, família! O David ganhava muito bem no Vasco. Por quê? Por que o David ganhava isso tudo no Vasco, gente? Que loucura é essa? Por que o David ganhava isso tudo? Não tem sentido nenhum. Ah, futebol tá uma mãe, cara. Ô, papai do céu, por que você não me deu esse talento? Futebol tá uma mãe. É por isso que esses jogadores aí, que jogavam muito tempo atrás, galera da antiga, fica revoltada da vida. O David ganhava isso tudo no Vasco, gente. Que com contrato até 2028. Cara, o que vocês estão fazendo aí, cara? Foi a 77 que definiu isso? Foi vocês não, né, Pedrinho? Pelo amor de Deus. Que é isso? Então chega aí que tem muita resenha nesse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Vou destacar aqui com vocês essa postagem do Pedrosa. Tá aí, ó. Saída de David abrirá um espaço significativo na folha do Vasco.
Próximo de deixar o Vasco, David tem um salário próximo a 700 mil por mês. O atacante, que hoje é reserva, tem contrato até dezembro de 2028. Que é isso? Faz sentido, por isso que um tempo atrás aí, o Verratti estava revoltado da vida. Porque o cara ali, titular, entregando, fazendo gols e sei lá, ganhando a mesma coisa, ou até menos que o David, não faz sentido nenhum, né? Por isso que o Verratti naquele momento de brigar pela renovação, e surgiram ali algumas coisas, que ele tava batendo o pé, que tava tudo com razão. Ué, meu Deus do céu, o David ganha isso tudo no Vasco, por quê? Por quê? Não dá pra entender, a família vascaína, é muita loucura. Futebol realmente, cara, ô papai do céu. Mas assim, família, também tem que sair do Vasco. É um jogador que a gente sempre colocou. Eu sempre coloquei o David nessa condição, né? Eu lembro muito bem que eu debati aqui sobre o David, que o negócio que foi feito ali pela empresa que estava comandando o Vasco foi um absurdo. Foi um absurdo. Eu entendo, e sempre pontuei isso aqui. Cara, eu tinha uma vontade muito grande de perguntar isso para Alexandre Matos. Alexandre Matos, o que tu fez com o David? Foi o seguinte, deixa eu te perguntar, porque assim, pra mim é uma negociação absurda. Um jogador que foi reserva, por onde passou, no São Paulo, no Cruzeiro, no Internacional, ele foi reserva. E aí o Vasco faz um contrato com ele, se ele jogar 60% das partidas, o Vasco tem que comprar esse jogador. Na minha cabeça, isso é uma ideia de, poxa, ele ser um reserva do Vasco. Então a gente vai no mercado comprar, contratar o titular, que não chegou. O que aconteceu? O David acabou jogando. O David era o melhor. E aí bateu eu ia falar um palavrão aqui, bateu a meta, o Vasco teve que comprar o David. Foi um excelente negócio pro Internacional. Tanto que um outro dia aí o Martins, né, que eu falo que é o torcedor mais mala do Internacional, tava falando sobre isso, né? Porque é muito limitado, gente, pro Vasco pagar, sei lá, 17, 18 milhões num jogador desse. Então o David sempre foi um reserva, um bom reserva, vamos colocar assim, um cara ali para compor elenco. E ganhando isso tudo não faz o menor sentido. Então ainda bem que o Vitória, né, eu acho que ele foi revelado pelo Vitória, né, tá aí buscando, fazendo um esforço pelo jogador. Vai com Deus! Vai com Deus, sabe? Vai com Deus, porque não dá pra você pagar isso tudo aqui por um jogador que é bem meia boca, bem meia boca. Então assim, pra você substituir o David, ter um jogador ali como opção, sinceramente não é muito difícil não, família. Não é muito difícil. Me bota aí, né, com algumas ferramentas que o Vasco tem aí, a galera do scout aí, que eu vou trabalhar bem e vou trazer um jogador com a condição de ajudar o Vasco e assim, pagando, poxa, muito menos do que paga aqui o David, sinceramente. E assim, eu sempre falo aqui de um nome com vocês, que eu até entendo que a galera vai falar, pelo amor de Deus, Thiago, eu ia passar fome como scout. Cara, mas eu gostaria muito de ver esse cara no Vasco. Entendo que o Vasco não vai tentar, até porque o Fortaleza vai dificultar muito. A gente já comentou aqui que o Fortaleza está pedindo 19 milhões, né? O mesmo valor que basicamente o Vasco tem que pagar, né, para o Internacional por esse jogador. Então, não acho que isso... o Vasco deva fazer isso, não, muito pelo contrário. Só se o Vasco conseguisse ali um acordo e o jogador chegasse de graça, o Vasco pagando salário, alguma coisa assim, ou ajudando, emprestando algum jogador lá pro Fortaleza, que é o Moisés, cara. Eu gosto muito do Moisés. Eu acho que o Moisés, ele merece uma oportunidade, né, num time como o Vasco, cara. E repito, o Moisés seria um jogador para substituir o David. O que é o David no Vasco? Um jogador para compor elenco. Não tô falando pro Moisés chegar e ser titular do Vasco, mas eu acho um jogador habilidoso, um cara inteligente, que sabe associar, driblar, sabe? Eu gostaria de ver o Moisés no Vasco. Mas, né, a gente sabe que o Admar é um cara muito competente nesse sentido, deve ter aí alguns nomes. Eu espero que o Vasco possa buscar um jogador de velocidade, família. Eu acho que nesse momento, comento isso aqui com vocês, o Vasco só tem o Andrés Gomes com esse perfil de velocidade, então falta mais jogadores nesse sentido. Porque se você observar hoje, você tem o Adson, que a gente espera, né, que possa voltar nessa temporada, então é um ponta construtor, habilidoso e tal. Aí o Nuno, o Johan Rojas também vai nesse sentido. Mas quem? Pode jogar nas beiradas? É isso, né? Tô lembrando aqui de mais ninguém. Matheus França é meia, Estrela é meia, Garré é meia, Maxime é meia. Você entende? O Vasco não tem esse perfil de velocidade. Então tem 3 jogadores aqui, que é o Nuno, o Adson e o Johan Rojas, que são jogadores com o mesmo perfil, basicamente. Então falta um jogador com o perfil do Andrés Gomes. Eu acho que o Vasco tem que ter. Então com essa saída do David, de repente é mirar, né, esse jogador de mais velocidade. No caso do Moisés, não é nem esse jogador, tá? O Moisés é um cara mais parecido ali com o perfil do David. Ele tem uma boa velocidade, um bom 1 contra 1, próximo da área, é um jogador interessante, é interessante, é bom jogador, mas não tem esse perfil. Mas, assim, eu gostaria muito de ver um cara com a capacidade física, a velocidade do Andrés Gomes no Vasco, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Brenner, destacar aqui essa informação do Joel Silva, dizendo que ele deve chegar no Rio no dia 19 de janeiro. É isso.
E aí destacar aqui com vocês essa postagem do Evander, né, que jogou essa última temporada com o Brenner lá no Cincinnati. Na verdade, o Brenner jogou, né, o Brenner jogou com o Evander. A gente tem que colocar dessa forma porque o Evander é referência lá, né, a família vascaína. Tá aí, ó, parabéns, moleque, que Deus abençoe seu dia, irmão, muito sucesso na sua vida, carreira. E ele botou aqui, ó, vou estar te acompanhando, hein? E ali falando, destacando o nosso Vascão, família. A gente sabe que o Brenner é bom jogador. Eu acho sim que ele vai ter sucesso no Vasco com o Fernando Diniz. É um jogador que deve chegar para jogar a partir de agora, né, com a saída do Verratti e com a possível saída do Ryan. Claro que não é um jogador para substituir o Ryan. E nem acho que o Vasco vai conseguir achar um jogador que o torcedor... Ah, caraca, é ele, não sei o quê, pá, isso. Não vai. O Vasco vai apostar no mercado. Independente, família, se o Vasco separar a parte dessa venda do Ryan para contratar, sabe? Né? Não vai conseguir chegar num valor que possa trazer um jogador com talento, né, do Ryan. Não vai conseguir. Mas espero que o Brenner possa entregar, né, um número de gols aí interessante na temporada, sei lá, 15, né, 20 gols. Poxa, seria bacana demais. E eu acho que vai dar certo, cara. Eu acho que vai dar certo sim no Vasco, até porque o Diniz conhece, sabe o jeito que ele gosta de jogar. E eu acho que tem encaixe nesse time do Vasco, família vascaína. Vamos lá. Falando agora sobre o Verratti, até esqueci de destacar com vocês no início do vídeo, que o César Luiz Merlo, né, já falou também de um nome que o Vasco está ali, né, monitorando, sondando, para substituir Pablo Verratti. Eu até entendo que isso é uma verdade, família, porque o jogador está sem clube nesse momento, então facilita bastante, né, o Vasco negociar com esse atleta, porque você não precisa pagar transferência ou empréstimo com opção de compra, que isso dificulta muito o planejamento, né. Então tá aí, uma postagem do Cerro Porteño, oficial, Pablo Verratti é o novo jogador do Cerro, bem-vindo ao bairro, tá aqui, Pablo. Isso, família, toda a sorte do mundo, né, para o Verratti, vou ficar na torcida, se der vou tentar, né, acompanhar alguns jogos, principalmente na Libertadores, porque o Verratti, cara, eu guardo o Verratti sim, com muito carinho. Eu só não sou o tipo de torcedor que, é a minha visão, tá? Você pode totalmente discordar de mim. Eu só não sou o tipo de torcedor que coloca o jogador acima do clube, de forma nenhuma. Debati muito, né? No ano de 2025, assim, foi um debate muito grande no canal Vasco em Família, ao ponto de alguns torcedores, para de falar dele, você só fala dele, você só fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque, poxa, família, eu tava enxergando o Vasco com o Andrés Gomes, Ryan e Nuno na frente, sabe? E o Vasco performou melhor nesse sentido. Eu acho que o que aconteceu foi que defensivamente, né, o Vasco foi uma tragédia. E claro, naquele período ali também, né, numa sequência negativa, o ataque não rendeu tão bem assim. Mas era a melhor decisão a ser tomada. O Diniz acabou entendendo isso. E eu acho que hoje, né, a gente pode colocar dessa forma, mesmo com a permanência, assim, se o Verratti ficar, o Verratti é reserva do Vasco. Hoje ele é muito reserva. Por isso que eu entendo totalmente aqui a decisão de sair do Vasco e vai de encontro com o que eu falava lá. Cara, o jogador não pode estar acima do clube. E na minha visão tinha muitos torcedores que colocavam o Verratti acima do Vasco. Não sei o quê, ele vai recuperar, ele é isso, ele é aquilo. Não, e aí, seu ingrato? Oh, meu Deus, ficar no banco do Vasco, poxa, tem alguma coisa de ruim nisso? Pelo amor de Deus. Ele está no Vasco da Gama, ele representa o Vasco, mesmo no banco, uma honra pro Verratti, uma honra. E aí, cara, pesou o lado profissional do atleta, era o que eu falava. Então vamos trabalhar com o Verratti de uma forma profissional, mas sem desmerecer o cara tá no nosso coração, é um jogador importante. Mas foi isso que ele fez, pô. No momento que ele viu uma oportunidade para a carreira dele, ele acertou com os caras, pô. E aí, o que você fala comigo nesse momento? Ah, mas não tá valorizando? O Verratti tem contrato até o final do ano, pô, ganhando 900 mil no Vasco. Não tá valorizando? Isso é não valorizar? Ah, mas ele tá no banco, ué, o que você tem a falar sobre isso quando a gente debatia lá? Tá vendo aí? Ele viu uma oportunidade excelente e partiu, pô. E tá certo. Tu acha que eu tô com raiva do Verratti? Verratti é profissional, cara. Entregou tudo no Vasco, tem o maior carinho, tem família, tem filhos. Ele tem que ver o lado dele. Assim como o Vasco tem que ver o lado do Vasco. A comissão técnica, o treinador e alguns torcedores tem que entender que o cara não tá entregando, o cara não tá bem. Poxa, e dele, mas ele faz casquinha, ele atrai os defensores. Meu Deus do céu, gente. Então o Verratti vai pro Cerro Porteño, vai para uma liga infinitamente inferior ao futebol brasileiro e acho sim que ele vai acabar, né, conseguindo contribuir lá com o Cerro por isso. Repito, Capasso foi eleito o melhor zagueiro do Paraguai. Então, família, toda a sorte do mundo para o Verratti. E agora a gente comenta, né, sobre a nossa vida aqui, né, família? E tá aí, ó, César Luiz Mierlo, falando que o Vasco tá aqui, ó, de olho no Von Bergar, né, já que agora o Verratti foi para o Cerro Porteño. Eu não entendo muito bem esse movimento do Vasco. A única coisa que eu entendo é a questão de estar livre no mercado.
Agora, tecnicamente falando, eu sinceramente não entendo, família. Porque é trazer um jogador que, beleza, tem a questão da fase, né? Ele tem a mesma característica, são as mesmas características do Verratti. É a mesma coisa. De repente é um cara mais ágil, mais rápido, por causa da idade. Eu acho que ele tem 31, né? Mas é a mesma coisa. É um jogador fraco, tecnicamente, e que é bom na bola aérea. É a mesma coisa. E esse perfil não deu certo, né, no atual momento. Com um time mais técnico e com o estilo do Diniz. Não deu certo pro Verratti. Verratti não consegue sair, associar. E é o caso do Vombergar. Ah, ele é melhor técnico. Não é, família. Não é. Não fica se prendendo a vídeo, DVD de alguns jogadores. Não, que pega os melhores momentos. Ele acertou aquele ali, o editor já vai... segura isso aqui como se fosse ouro. Porque ele errou 300 mil lances desse aí. Então segura esse aqui pra gente botar no DVD. Isso é ouro, isso vale ouro. Então é um jogador ruim, tecnicamente. O Vasco precisa desse perfil de atleta com o Diniz e com os jogadores que a gente tem hoje no elenco? Não acho. Não acho. Eu acho que muito mais o Vasco buscar... Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Chico da Costa, do Mirassol. Ele é goleador? Ele é matador? Fez tantos gols no Mirassol? Até que não. Mas é um jogador que eu acho que encaixaria muito mais nesse atual Vasco do que o Vombergar. Porque sabe sair da área, faz uma parede, abre lá, faz uma tabela. Tem alguma qualidade pra jogar, sabe? Senão o Vasco vai ficar limitado com esse atleta aqui. A bola na área, bola na área, bola na área. E você perde um jogador pra associar. Ou o próprio GB, família. Ou o próprio GB. Eu sei que muita gente pega no pé do GB. Inclusive, assim, eu já errei algumas vezes, né? Não tem problema nenhum, como errei com o Verratti, comentei no início do vídeo. Errei com o Ryan, falo com vocês aqui, né? Que a minha relação com o Ryan, eu era bipolar, porque uma hora eu fui pro Ryan, não dá. E deu com o Diniz, e olha o que virou o Ryan. Assim foi também o Gabriel Peck em 2023, né? 21, 22, bem difícil do Gabriel. Gabriel Peck em 22, cara, na Série B, acho que ele fez um gol e deu 2 assistências. Essa foi a Série B do Gabriel Peck. E olha o 2023 do Peck. Então isso pode acontecer com o GB? Claro que pode. É um jogador que às vezes irrita pela lentidão, pela moleza. Muita gente fala isso dele, mas ele tem boa técnica. Ele não é ruim de bola. O que falta é confiança. A confiança que o Ryan adquiriu, né, e virou esse jogador, a gente tem que dar pro GB. Então acho sim que o GB pode ter mais oportunidades e virar uma referência no Vasco. Ou se tornar um jogador que a gente possa confiar e nos ajudar com o número de gols, né? Eu gosto do estilo do GB de centroavante, de associar, de ser um jogador que não vai se limitar a receber bolas, que é o caso do Verratti e do Vombergar. Ele é um cara que vai participar. É um cara que vai tabelar, vai botar um companheiro numa condição de marcar. Então eu gosto muito do GB. E por que não pensar também aí no Bruno Lopes, que foi um dos poucos que se salvaram aí na Copinha. Eu sei que o carioca do Bruno Lopes no ano passado foi terrível, mas jogando de ponta. A gente viu que ele é centroavante. É ali que ele gosta de jogar. Então o Vasco tem algumas opções para apostar, né, no atual elenco, jogadores da base. E se for no mercado buscar alguém, eu gostaria que fosse uma outra característica. Vombergar é o Verratti 2.0, na minha modesta opinião. Pode chegar, pode vingar, pode marcar um número de gols interessante. Pode, a questão da fase, né? Porque, tecnicamente falando, dá pra ver que é um jogador limitadíssimo, família vascaína. E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo pra gente falar um pouco sobre o Ryan e trazer aqui o Somani e também... Poxa, cara, esqueci o nome desse cara, eu gosto muito dele, ele torce pro Flucê, ele acompanha a Premier League, né? Falando um pouco sobre o Ryan acertar com o Bournemouth. Olha só. Potencial ele tem, né? A gente já viu jogadores saírem do Brasil com um potencial parecido. O Gabriel Jesus, por exemplo, ele virou tudo isso que a gente esperava? Sim ou não? Né? Também saiu com potencial muito grande. Vamos ver como é que vai ser o Endrick, Rodrigo, Vinícius. Assim, o Ryan, ele fisicamente já é um cara que se destaca muito para além da parte técnica, né? Assim, ele é um tanquezinho que seguramente se adaptaria, na minha opinião, de maneira até um pouco mais rápida aqui ao futebol inglês. É sempre triste, pelo menos eu penso assim, André, quando um clube como o Vasco perde um cara para um clube como o Bournemouth, né? É. É muito ruim. Eu, como brasileiro, por mais que pro meu trabalho é muito bom ter o Ryan jogando na liga que eu cubro, eu preferiria muito mais ver o Ryan brigando, talvez, quem sabe, por mais uma final de Copa do Brasil com o Vasco, ou pelo menos talvez pelo título da Sul-Americana, pelo próprio Carioca, do que vindo para cá para ficar no meio da tabela da Premier League, porque essa é a realidade do Bournemouth, tá? Assim, é um clube... A questão é, olhando para a carreira do Ryan, o Bournemouth, ele seria um estágio, né? Ele não é uma plataforma, ele não é o teto, de maneira alguma, como vários outros brasileiros fizeram. O João Pedro chegou via Watford, Brighton e agora tá no Chelsea. O Richarlison também, Watford, Everton e agora tá no Tottenham. Inclusive hoje o técnico do Tottenham falou que o Richarlison vai ficar fora até mais ou menos março, viu? Infelizmente com uma lesão. Outros jogadores fizeram caminhos que começam em clubes que são menores do que os que eles saíram do futebol brasileiro, mas eles acabam chegando na primeira prateleira, né? Eu imagino que seja esse o percurso do Ryan. O Bournemouth é um bom vendedor também. É um clube que entende a posição na cadeia alimentar, não fica segurando o jogador, então se ele der certo,
é muito natural que cheguem propostas de clubes maiores e o Bournemouth abre as portas para ele sair. Agora, sem nenhuma dúvida, se você olha para o tamanho do Vasco e para o tamanho do Bournemouth, você não tem nem como não lamentar. Pessoal, é o seguinte, o Vasco recebeu uma proposta de 35 milhões de euros do Bournemouth da Inglaterra para contratar o Ryan. Com bônus que chegam aí na casa de 15 milhões de euros, pode totalizar 50 milhões de euros. É um dinheiro e tanto. O menino, o Ryan, que para mim é a grande joia do futebol brasileiro nesse momento, já se acertou com o clube inglês. Sinceramente, gente, para o Vasco é um bom negócio. Vai dar aí, pode pegar aí quase meio bilhão de reais. Mas eu acho que pro Ryan, o futebol dele é muito maior do que o Bournemouth. O Bournemouth, nesse momento, está na 15ª colocação do campeonato inglês, a tal da Premier League, com 26 pontos ganhos. Está ali um pouco abaixo do meio da tabela. O menino merece coisa melhor. Muito melhor. Eu acho que quem agencia, quem está empresariando a carreira do Ryan, deveria mostrar isso para ele. Ele tem bola para jogar em time de nível superior. Dá para ele jogar até nos principais, no Big Six. No Big Six da Premier League dá para jogar. Quais são os times da Big Six? Os 2 times de Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal e o Tottenham. Dá para jogar num desses times aí. Vai se esconder no Bournemouth pra quê? Vai continuar perdendo o jogo. Olha, o Bournemouth em 21 jogos tem 6 vitórias só, 8 empates e 7 derrotas. Sabe, aproveitamento negativo. O aproveitamento do Bournemouth é de 41% na temporada. O menino tem chance de disputar a Copa do Mundo, gente. Mas indo pro Bournemouth, eu acho que isso dificulta. Fica no Vasco. Claro que tem a história, caramba, é a independência, o cara vai receber os tubos de dinheiro lá, tudo em libra, vai ficar milionário. Mas calma, pode aparecer coisa boa. Pode aparecer, não que isso não seja uma coisa boa, é uma coisa boa, claro, mas pode aparecer algo melhor do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista esportivo, que poderia render muito mais para esse menino, para, por exemplo, chegar a uma seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu, sinceramente, se fosse o jogador, o empresário dele, a família dele, eu não iria. O Bournemouth tá louco. Quem é esse time, gente? Esse time aí tá na Série A agora, na primeira divisão da Premier League, mas amanhã pode estar na segunda. Tá na Premier League, mas amanhã pode estar na Championship. Enfim, eu não iria, sinceramente, eu não iria. Eu, se fosse o Ryan, a família dele, repito, os empresários, eu esperaria um pouquinho mais para ver que se pode aparecer algo melhor. E deve aparecer. Porque, repito, ele é uma joia. É o principal jogador, neste momento, atuando no futebol brasileiro. Não é o Alan do Palmeiras, não. Ou o Alan. Não é ele, não. O Ryan é muito melhor. É isso. Assim, família, eu sei que no final de tudo, não mexe tanto aqui com a nossa vida, porque é o valor, né? É o dinheiro. Se o Bayern paga isso, se o Chelsea, se o Arsenal, 35 milhões de euros, né? Para o Vasco não muda muita coisa. Eu entendo assim. Mas, sabe, tem um sentimento assim que eu não tô sabendo explicar, não sei se é vaidade, se é ser mala sem alça, ou se de fato isso tem um peso, que é vender um jogador para um Real, para um Bayern, para um Manchester, para um Liverpool. Eu acho que, né, sei lá, tem um peso, né, diferente nesse sentido. Por isso que eu não gostaria da saída do Ryan para o Bournemouth, não. E gostaria, claro, da permanência dele para que ele possa nos ajudar, pelo menos nesses 6 meses, né? Para o Vasco tentar se organizar e já olhar para o mercado, analisar algum jogador com potencial para nos ajudar. Mas o Ryan já aceitou e deve estar querendo sim ir muito para lá. E assim, o GE até fez essa matéria aqui, ó, staff de Ryan vê transferência para o Bournemouth como vitrine para os grandes clubes da Inglaterra. Né? Vendeu recentemente um zagueiro para o Real, um lateral para o Liverpool e um atacante para o City, né? Recentemente. Então, de repente, o staff do jogador está observando isso. É aquele papo que eu já falei com vocês, né? Recentemente, né? Isso aconteceu com o Endrick e com o Vitor Roque. Real, Barça, não jogaram. E bateram, no caso do Endrick, não, né? Foi pro Lyon. E aí, num movimento parecido agora com o que o Ryan tá fazendo, né? Só que o Endrick foi comprado pelo Real Madrid. E o Vitor Roque voltou para o Palmeiras. Então eu entendo assim um lado do Ryan, sabe? Eu entendo. Eu fico preocupado, assim, vou acabar, né, acompanhando todos os jogos do Bournemouth, né? Se o Ryan acertar com eles, assim como eu fazia com o Felipe Coutinho. Mas assim, até no estilo de jogo, e acaba que, né, dependendo da negociação, a gente vai torcer também pro Ryan, para ele bater as metas e pingar mais um faz-me rir aqui, né? Mas é um estilo de jogo lá que é muito diferente. E não sei se vai casar com o Ryan, jogando aberto pela ponta. Né? Esse estilo de jogo, de ser um time reativo, né, de transição rápida, eu acho que o Ryan vai se adaptar melhor jogando centroavante. Né, para ele não ficar fazendo o corredor.
vai dificultar para ele na Premier League nesse sentido. A gente viu que em alguns momentos o Ryan deixava a desejar, tendo que marcar. Lembra aquele jogo contra o Corinthians que o Diniz discutiu com ele, que ele não acompanhou? Porque não é a dele. Não é. O Ryan é pesado para ficar batendo e ir e voltar. Ele tem que jogar aqui, referência, fazer um miguezinho ali, né, preenchendo espaço e, irmão, ter mais fôlego, ter mais suco para atacar o espaço, para arrancar com a bola e parar dentro do gol e finalizar como ele sabe fazer. Essa é a minha opinião. Do Ryan jogando aqui e jogando lá. Né? Eu sempre comentei isso com vocês. Teve até um jornal, Rodrigo Coutinho, do Sport TV, que sempre concordou também, assim, falou isso. O Ryan é 9. O Ryan tem que ser 9. Porque jogar pelos lados, cara, tem um monte de jogador assim. Agora, 9, com o estilo do Ryan, você não encontra por aí não, família vascaína. Mas assim, vamos ver, né, o que vai acontecer. Concordo muito aí com a visão do Sormani, do jornalista da TNT também, em relação a perder um jogador para o Bournemouth, mas não tem muito o que fazer, né? Pelo que a gente está lendo aí, eu acho que o Ryan vai acabar sendo vendido, porque ele quer ir. O staff e a família do Ryan estão fazendo pressão, até pelos valores. Assim, eu acho que é basicamente o que a galera tá pensando. É melhor isso aqui do que apostar naquilo ali, né? Eu acho que é basicamente isso. Eles estão vendo, poxa, a família do Ryan tem 30% desse valor de 35 milhões de euros. Família, talvez seja o que o Valquimar não ganhou na carreira dele como atleta. Talvez não, eu tenho certeza disso. Então, olha só, é para tranquilizar a vida da família do Ryan. Então, já que não forçaram em nenhum outro momento, né, uma negociação ou, né, dificultar as renovações, acho que nesse momento há uma forçação de barra, pelo que a gente está vendo, não do Ryan, né, mas do staff, dos empresários, para o Ryan também não ter esse desgaste com a torcida e com a direção, para o Ryan acertar com o Bournemouth. Me parece que o que está acontecendo é a proposta oficial chegar e já estão debatendo essas cláusulas, essas metas, né, um negócio de mais-valia também que tem, porque na Premier League você não pode deixar nenhum percentual para o clube, né, que ele pertence, e nos resta esperar, né, a família vascaína. Mas assim, eu tô na torcida para que o Ryan possa ficar, pelo menos 6 meses, né? Fui!